Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Então, vamos aí para mais uma aula do nosso módulo aí de soteriologia, tá? Como vocês estão percebendo aqui, o único local que eu consegui aqui em casa hoje para conseguir gravar essa aula, para conseguir trazer essa matéria para vocês, foi no quarto da minha filha. Um local aqui com a iluminação melhor e com aqui uma acústica também um pouco melhor. E o local mais sossegado também da casa. E posto isto, indo aí agora para mais um módulo da nossa aula de soteriologia, vamos para a nossa aula aí de santificação 2. Tá? Como eu disse, a nossa aula de santificação seria dividida em 3 partes. E dentre essas 3 partes, a primeira já foi dada e agora estamos aí na segunda parte. Estamos aí agora na aula de santificação 2. E na aula aqui de santificação 2, seguindo aí o cronograma do nosso livro, nós vamos aí para os meios divinos de santificação. O primeiro deles, que ele aborda aqui para nós, é o sangue de Cristo. Então ele aborda que o sangue de Cristo é o primeiro meio divino para a santificação. E esse meio para a santificação, ele é absoluto e posicional. Por quê? O sangue de Cristo é ele que nos purifica de todo pecado. E pelo fato dele nos purificar de todo pecado, ele muda a nossa posição diante de Deus. Antes nós éramos pecadores, agora nós somos santos. Então a nossa posição diante de Deus, ela é modificada através do sangue de Jesus Cristo. Então é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, nos limpa de todo pecado. E é através do sangue dele, do sangue de Jesus Cristo, do sangue vertido e derramado na cruz do Calvário, é que nós deixamos de ser pecadores e nos tornamos santos. Porém, não basta apenas esse processo para a santificação. É necessário também um segundo que ele aborda aqui, que além do sangue de Cristo, ele nos relata que também é necessário o Espírito Santo. Por quê? O sangue de Cristo, ele faz a parte posicional, absoluta. O Espírito Santo, ela faz a parte interna da santificação. Porque nós precisamos do Espírito Santo para nos santificarmos. Porque a nossa santificação, ela acontece no mundo espiritual, diante de Deus, quando o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mas também ela é interna, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a nos santificarmos. Por quê? A nossa natureza pecaminosa, por mais que a gente passe pelo processo do novo nascimento, a santificação, como nós vimos, ela também é progressiva. Ou seja, então ela tem esse lado também instantâneo que acontece diante de Deus, mas ela é progressiva, porque dentro de nós é necessário que essa nossa natureza humana ela venha a dar lugar a essa nova natureza divina. Então, isso ocorre através da ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Então, através da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, nós nos santificamos. E no Novo Testamento, o nome Espírito Santo é justamente por causa disso, porque ele nos ajuda no nosso processo de santificação, tá? Porque a nossa natureza caída, mais na frente nós vamos falar um pouco sobre isso, ela não é totalmente erradicada. Não, isso é um conceito errôneo de santificação. A nossa natureza humana caída, ela continua conosco. Nós estamos sujeitos a pecar novamente, a cair novamente. Porém, com a ajuda do Espírito Santo, nós progredimos em santidade. Tá? E o terceiro ponto que ele aborda aqui é a palavra de Deus, que é a santificação externa e prática. É quando nós
purificados pelo sangue de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós colocamos em prática os princípios da palavra de Deus. E nós colocamos em prática os princípios da palavra de Deus não pela nossa própria força, não pelo nosso próprio mérito, mas com a ajuda do Espírito Santo e através do sangue de Jesus Cristo. Então, para que nós venhamos a colocar em prática os princípios da palavra de Deus, nós precisamos e necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Sem ele nós não conseguimos. Mas para que a nossa santificação venha a sair do lado teórico, do lado posicional diante de Deus e do lado interno, ela tem que ir para o lado prático. A santificação ela tem um lado prático no dia a dia. E esse lado prático no dia a dia é através da obediência aos princípios da palavra de Deus. E é através da obediência aos princípios da palavra de Deus, uma obediência em amor, uma obediência voluntária, é com que o lado prático da santificação se torna visível. É que o lado prático da santificação se torna aí evidente. As pessoas conseguem ver, é externalizada a nossa santificação, porque ela é posicional no mundo espiritual, ela é interna, mas ela é também externa. E ela só se torna externa quando nós obedecemos os princípios da palavra de Deus. E um outro ponto que ele aborda aqui é, na página 257, ideias errôneas de santificação. Dentre essas ideias errôneas de santificação, tem aquele que ele chama de erradicação. O que é a erradicação? A erradicação nada mais é que a crença de que toda a nossa natureza caída e pecaminosa ela é erradicada quando nós nos convertemos. E isso é um princípio errado e equivocado. Porque, como eu falei, apesar da gente nascer de novo, ser participante de uma nova natureza, nós não ainda chegamos ao patamar de glorificados. O nosso corpo só será glorificado no arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, com o corpo glorificado, e os vivos em seguida serão transformados. Mas essa erradicação da nossa natureza caída, ela não acontece. Tá? Então, é necessário que nós venhamos a crer e a entender que, por mais que nós venhamos a estar convertidos, essa natureza caída, ela ainda permanece. Ela permanece ali em menor grau, em menor força, como se ela estivesse ali num coma induzido, no CTI. E cabe a nós, a cada dia, deixar com que ela fique lá. Porque se a gente começar a se afastar dos princípios da palavra de Deus, essa velha natureza começa a retornar. É um conceito errôneo de santificação de que a nossa natureza caída foi totalmente erradicada. Um outro princípio que ele aborda é o legalismo. É quando a pessoa vê os princípios da palavra de Deus e ela acha que com as suas próprias forças consegue viver aqueles princípios. Então isso é o legalismo. Então toda a lei de Deus ela é boa, mas o homem ele não consegue vivê-la. É necessário crer no sacrifício de Jesus Cristo, é necessário, além de crer no sacrifício dele, ter uma obediência voluntária e nós sabemos que vez por outra nós vamos errar. Que pelas próprias forças, o homem não consegue viver os princípios da palavra de Deus. Então essa ideia legalista de que o homem consegue, pelas suas próprias forças, obedecer à palavra de Deus é um conceito errôneo. Ele precisa de uma ajuda externa. E essa ajuda externa é a ajuda do Espírito Santo, é a ajuda da palavra de Deus. Tá? E o outro conceito aqui que ele quer abordar, que já foi abordado a erradicação, o legalismo, é o ascetismo. Então, o que é o ascetismo? O ascetismo é uma ideia antiga de que o corpo é mau. Porém, a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que Deus criou é bom, inclusive o quê? O nosso corpo. Então, esse conceito do ascetismo é um conceito de tentar fazer com que tudo aquilo que é relacionado ao corpo seja punido.
Então, muitas das pessoas que são ascéticas, elas punem o próprio corpo. Elas têm uma série de restrições na sua própria vida, porque elas acreditam que com essa série de restrições e punindo o próprio corpo, elas vão conseguir aí ter uma vida mais santa, tá? Então envolve aí viver afastado, viver isolado, ou se restringir de uma série de situações para que se consiga ter uma vida que agrade a Deus. E essa ideia do ascetismo, que é punir o próprio corpo, tendo uma ideia errônea de que o corpo é mau, de que o corpo é ruim, então essa ideia é um conceito errôneo de santificação, tá? Porque o nosso corpo, ele foi criado bom. Dentro da doutrina da salvação, tem aí as palavras geração, degeneração e regeneração. Porque o nosso corpo foi gerado que é bom, ele foi degenerado pelo pecado e através da doutrina da salvação ele é o que? Regenerado. Então o corpo em si ele não é mau, porque ele pode ser utilizado inclusive para a glória de Deus. Então essa ideia ascética de que o corpo é mau, o corpo deve sofrer punições, essa ideia é também uma ideia errônea de santificação, tá bom? Esse conteúdo que eu falei são os tópicos 3 e 4 do nosso livro e eles estão entre as páginas 255 e 258, tá bom? Então essa aqui é a aula de santificação 2. Tá bom, meus queridos? A paz do Senhor, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.